Eu me recordo de um vídeo que o Bolsonaro fez pedindo voto para outro senador. Ele poderia falar, vote Soraya e vote fulano. Uhum. Ele só pediu pro fulano. Você ficou surpresa. Eu fiquei muito surpresa, aquilo atrapalhou demais. Aquilo foi muito ruim naquele Você momento. tinha o contato dele? Você ligou pra ele depois claro que e tinha falou... contato, a gente falava. Então, mas você falou, o que tá acontecendo aqui? Você fez isso? Eu não fiz isso. Eu não fiz isso porque eu já entendi o que estava acontecendo. Eu falava com ele e assim, ele só falou, ele estava chateado por conta dos problemas que o Bibiano havia me protegido. E hoje aqui comigo eu tenho uma convidada de peso, senadora Soraya Tronic. Um prazer ter você aqui conosco. Seja bem-vindo ao podcast My Business. Obrigada, Felipe, pelo convite. O My Business hoje crescendo cada vez mais, então é um prazer enorme, uma grande honra ser convidada para estar aqui com você hoje. Bem, eu queria começar com você falando um pouquinho sobre carreira política, tá? Porque para mim, particularmente, você não é alguém que veio de uma tradição política. Não que eu acho que isso seja necessariamente ruim quem vem, mas você é alguém que está no primeiro mandato no Senado e que não era antes uma deputada ou uma vereadora, veio da carreira da advocacia e entrou lá dentro sem necessariamente saber como era antes. Fazem quantos anos já de Senado? 6 anos de Senado. E eu vou te falar, você que é advogado, você sabe que a formação jurídica ajuda muito. Se todos os parlamentares tivessem uma formação jurídica, nós teríamos, ou pelo menos assim, sabe, um cursinho mínimo de direito constitucional, de processo legislativo, ajudaria muito. Você não era uma constitucionalista Não, antes, não era. Ainda que soubesse sobre Constituição, logicamente, como advogado que atuante. Lógico, mas eu sou uma civilista Uhum. e eu sou uma advogada. Nós temos muitos parlamentares lá que são bacharéis em direito, mas eu costumo dizer que eu sou advogada de barriga no balcão e no fórum. De barriga no balcão do fórum e do tribunal. Entendeu? Dos tribunais em geral. Por quê? Porque eu labuto na advocacia. Eu sei a delícia e a dor do que é ser advogada. Então, assim, para mim, é imprescindível você ter a experiência jurídica, porque eu também fiquei cerca de 10 anos no Tribunal de Justiça. Eu fui assessora de juízes e de desembargadores. Então, eu conheço os dois lados do balcão. Coisas que muitos parlamentares fizeram o curso de Direito, são bacharéis, mas não têm a mínima ideia do que é essa labuta diária que a gente sabe, né? Deixa eu voltar um pouquinho antes da sua vitória para o Senado. Você, como eu já disse, antes de ser vitoriosa no Senado, você estava como advogada. Sim. Né? Na verdade, não estava, ainda está, que a gente sempre pontua, ainda é advogada, mas você exclusivamente trabalhava na advocacia. Sim. E a sua carreira na advocacia ou no direito, antes de você entrar no Senado, era de quanto tempo? Olha, como eu me formei, eu fiquei cerca de 10 anos como na assessoria. Eu me formei em Campo Grande, na UNAES. Aí fiz um MBA em gestão empresarial, em direito empresarial na GV. E aí eu passei a advogar. Então eu tinha 4, 5 anos de advocacia apenas. Mas na labuta diária dentro do mundo jurídico eu sempre estive. Então, só que eu comecei a me envolver com a política por indignação. Verdade. Indignação. Mas você advogava para políticos antes? Alguma coisa não, nunca advoguei para político nenhum. Nunca advoguei para político. E eu fico imaginando, porque eu sei que nunca aparece do nada. Assim, eu estou dormindo, de repente eu acordei e disse, vou me candidatar? E normalmente até vou me candidatar, vou me candidatar a vereador, né? Não vou me candidatar a quê? Ao Senado. É algo atípico. Explica pra gente como é que foi um pouquinho dessa trajetória. Bela pergunta, porque as pessoas falam assim, olha, saiu do nada, caiu de paraquedas. Mentira. Desde 2013, quando começaram aquelas manifestações, lembra? Por causa dos 20 centavos, eu já estava assim, acompanhando a política mais do que eu fazia antes. Mas por paixão? Por paixão, não. Por preocupação. Ok. Preocupação com a minha vida, com o Brasil e tal. E aí, eu comecei a acompanhar, aquele momento era só Facebook que existia e tal. E fui a essa manifestação de 2013.
na Praça do Rádio ali. Ah, você fez, você tava andando aqui. Tava andando. Não, eu comecei, falei, falei, vou lá ver qual que é. Por quê? Porque o incômodo de todo cidadão brasileiro é o seguinte: ninguém faz nada, a pessoa só critica. Tá. E eu era uma das que criticava. Eu dizia assim: ninguém faz nada, a gente tem que tomar uma atitude. Só que, de repente, lógico, desceu uma luz e falou: quem não faz nada é você. Você vai terceirizar a tua indignação? Então eu percebi que eu não podia esperar dos outros. Você era de algum partido nessa época? Nunca, não, imagina. E eu fiquei sem partido até 2017. Uhum. E eu queria sempre ser a partidária, essa era a nossa ideia. O que aconteceu logo no comecinho de 2014? Houve a inauguração da Casa da Mulher Brasileira, aqui em Campo Grande, e eu confesso, eu nem estava ali. E Vinícius Siqueira, e uma amiga minha, Michele Dibo, eles estavam lá e eles não conseguiram acessar. Eles foram impedidos de acessar a frente lá da Casa da Mulher Brasileira. Eles ficaram praticamente detidos em um lugar por conta da manifestação. O que ocorreu? A Michele colocou no Facebook o seguinte: precisamos de um advogado pro bono que nos ajude aqui, porque nós fomos detidos e nós precisamos tomar uma medida, nós queremos fazer. Esse é o Vinícius, foi vereador. Vinícius Siqueira. Siqueira. Eu não conhecia Vinícius naquele momento. Eu conhecia a Michele. Quando eu vi aquilo, eu falei, pô, legal. Eu gostaria de fazer alguma coisa. E quando eu falei, Michele, porque eu estudei com a Michele, a gente já se conhecia. Você seguia ela? E vice-versa. E aí eu falei, Michele, eu tô disponível. E não é a minha área, nada a ver com a minha área. O que eu fiz? E eu achei naquele momento, nossa, santa assim, inocência, tá? Que eu não conseguiria, porque muitos advogados iriam aparecer para fazer isso. E pasme, ninguém apareceu. É que a palavra pro bono tava junto. Mas para mim aquilo era algo assim, eu sou muito idealista. Então para mim, então eu vejo o mundo como eu vejo, com os meus olhos, né? Eu achei que todo mundo teria vontade de fazer aquilo. E eu, Michele, posso fazer? Lógico, por favor. Aí eu até me assustei, porque não apareceu, eu não estava competindo com ninguém. E aí eu fiz um habeas corpus coletivo preventivo. E o pior, o mais interessante dessa história, foi concedida o salvo-conduto coletivo. Muito doido isso. E eu me lembro que eu fui pro Carnaval no Rio de Janeiro. E foi a data exatamente em que eles marcaram a Marcha da Mordaça. E eles andaram nas ruas de Campo Grande com esse HC preventivo coletivo. Então, de advogada dos movimentos de rua, eu passei a ser uma militante também ali naquele momento. Só que até então... então, assim, todas as... E eu imagino que nos próprios argumentos que você acabou trazendo dentro do habeas corpus, você acabou trazendo argumentos mais filosóficos, constitucionalistas, princípio, artigo 5º. Estudei, né? curto isso, coisas adoro. Essas que são exatamente mais... de justiça social, de aspectos do que é certo e errado. Não, mas o juiz deu, entendeu? E aí virou um case nacional que eu tive que mandar essa peça pro resto do Brasil. Naquele momento. Então, muita gente copiou essa peça, as pessoas me procuravam. E, enfim, aí eu aprendi a lidar com isso. Então, todas as informações, porque você tem que informar o poder público que você vai fazer uma manifestação. Você não tem que pedir autorização. Então, todas essas informações para todos os órgãos acabaram saindo desde 2014 em diante, do meu escritório. Então, aí eu passei a cuidar disso, participei de uma CPI na Assembleia Legislativa e tal. E eu sempre quis ser a partidária e não queria estar na política, vamos dizer, no sistema, né? E aí... Você não se apresentava como de esquerda, direita, centro, nada? Não, nós éramos de direita, sim. Nós éramos contra a corrupção, principalmente. Tinha mais uma pauta de direita naquele período daquilo que estava sendo manifestado na esquerda, né? Que se levantava contra Dilma, na época que era impeachment. Eu fui do movimento fora Dilma, fora PT, eu fui desse movimento, tá? Fui desse movimento. E o nosso passado a gente não apaga, né? Então eu tenho ali todo esse histórico. E nós trabalhamos muito. Eu costumo dizer para muita gente que às vezes me critica pelo meu posicionamento hoje, porque eu estive na cozinha
de Jair Bolsonaro e eu sei quem ele é, Aham. né? Porque coisa que ninguém esteve. E as pessoas me criticam muito, alguns radicais, mas eu digo assim para eles: quero ver quem investiu mais em Jair Bolsonaro, quem fez ele ser conhecido, quem colocou mais. Pior do que dinheiro, Felipe, foi o tempo. Aham. Eu deixei meu escritório, eu passei a trabalhar 50% menos para me dedicar à política e a um Brasil melhor, sem nenhuma pretensão. Isso você fala um período de campanha ou pós-campanha? Não, Ou eu tô anterior? falando antes de 2017, 18. Ah. Antes. Foi 2014, 2015, 2016, 2017, aquelas manifestações que nós fazíamos. A gente teve... Você começou a gostar, né? Porque assim, você não mexia em nada. De repente dessa, você começou a sentir um gosto... E eu não digo isso de maneira negativa. Ao contrário, eu digo de maneira exatamente naquele aspecto que você disse. Ninguém faz nada, então eu vou começar a fazer. E quando apareceu uma oportunidade, você falou que se via entrando dentro desse cenário. E aí eu comecei a advogar muito pro bono em causas como... Eu tenho uma amiga que tem uma filha com síndrome de Down. E naquele momento, existe a obrigação da escola pública municipal para ter um professor especializado em educação especial. Uhum. Para cada escola, né? E essa minha amiga tem uma filha com síndrome de Down. Ela chegou para mim e falou: Soraya, a minha filha tá abandonada na escola. Essa inclusão é uma exclusão. E aí eu fiz pro bono. Deu certo e eu comecei a atender todo o pessoal da rede pública pro bono. Então eu comecei a ter uma atividade social dentro do escritório. E aí, o que aconteceu? Foi com o Olarte, foi com o Marquinhos Trade. Quando eu ganhei a liminar, ele tinha 5 dias para cumprir a liminar, tanto o Olarte como o Marquinhos depois, e porque eu tive vários casos. E aí, eu lembro que o primeiro, Olarte, com a filha dessa minha amiga, era para ele cumprir, e ele cumpriu, sabe como a liminar? Ele tinha uma lista de professores que haviam passado num teste, não num concurso exatamente. E aí ele colocou... Ao invés de colocar um professor especializado em educação especial, ele colocou um mirim, um estagiário, uma estagiária, para cuidar da menina. Aí eu pedi a prisão do Olarte, porque ele não cumpriu. E aí, quando eu pedi a prisão, ele cumpriu. E depois foi com o Marquinhos Trade, foi a mesma coisa. Então eu comecei a ter uma projeção, eu dava entrevistas nessa questão que me doía, como cidadã. E eu jamais imaginei que eu teria um convite. Mas eu imagino que nessa época, você começa a ouvir, pelo menos, pessoas falando alguma coisa de política, não começa? Quando você começa a dar muita entrevista, você começa a aparecer, e você, por consequência, começa a conhecer pessoas que já estão na área política, e fala, você ia ser boa, e aí? Você pensa candidatar, mas de maneira genérica, inicialmente. Olha, teve um dia que eu entendi isso. Depois de um tempo, Felipe... O que aconteceu? Nós visitávamos os políticos e pedíamos agenda, eles nos recebiam, os movimentos de rua naquele tempo, né? Hoje não tem mais, né? E aí, eu me lembro de, inclusive, ser recebida por colegas hoje meus, da bancada federal. Era um cafezinho, tapinha nas costas, nos ouviam, mas não acontecia nada. E chegou um dia que uma pessoa falou para mim assim, Soraya, a manifestação é importante, mas ela não basta. Você tem que ter uma caneta. A caneta é importante. Então nós tínhamos esse princípio de sermos sempre apartidários e sempre apontarmos o dedo. Mas uma coisa é verdade, vem fazer. Né? Vem você fazer. Você conversou com algum senador nessa época? Muito pouco. Não conversei. Era mais com deputados. Era mais com deputados. O senador era assim... Era mais difícil acesso? Muito mais difícil acesso. Um acesso que eu dou. Eu sou muito acessível. Muito acessível. E... porque eu vivi isso. E aí aconteceu de me chamarem, e até mesmo quando... E foi Partido Novo que me chamou, primeiramente. Foi o primeiro partido que eu me filiei. Tinha acabado de abrir, né? Acabar de abrir, naquela onda do novo. De inovação. Do não usar o fundo. Público, hoje eu sou contra. Hoje eu acredito que só os milionários do novo têm condições de ser eleitos, né? Falei pro Dávila na campanha presidencial de 2022. O Novo já usa, não usa? Mudou já a política, mudou a política. Por quê? Porque não tem jeito, eles não conseguem devolver o fundo. E se nós formos dividir esse fundo
por todas as pessoas que são candidatas é um valor muito irrisório para cada um, né? É bastante gente. Então, assim, é muita hipocrisia, sabe, Uhum. Felipe? É uma hipocrisia que eu aprendi. Eu pensava assim antes e depois, no dia a dia, eu percebi que se não é pelo fundo eleitoral, nenhuma mulher de uma classe mais humilde seria eleita, nenhum homem. Então, assim, nós precisamos democratizar isso e essas pessoas não têm sequer acesso a um Eu não me financiamento recordo se na privado. sua eleição já tinha a regulamentação do fundo, o STF já tinha dado decisão que PJ não podia. Já. Já tinha nessa época. Já tinha. E eu não recebi nada de fundo eleitoral em 18. O Uhum. partido não me deu nada, nunca acreditou na minha campanha. Eu era simplesmente Você era PSL na época. PSL na época. Na verdade, eu fui convidada a ser senadora pelo Novo. E no meio do caminho, Jair Bolsonaro me convidou e eu mudei pro PSL. Vamos parar nisso aí. Porque Jair Bolsonaro não é daqui. Não. Eu realmente não me recordo dele vindo diretamente ou várias vezes em Campo Grande para poder conhecer o público do Mato Grosso do Sul ou Campo Grande. Como é que houve essa questão? Porque o Jair Bolsonaro, em 2018, ainda também era, inicialmente, por mais que seja uma visão diferenciada, que as pessoas queriam mudar, inovação, mas ele era um deputado federal. Era. Como desconhecido. Uma multidão de deputados federais que existem. Exato. E como é que foi isso? Foi assim, em 2000 e... Você já tinha decidido que você ia se candidatar? Mesmo que fosse pelo Novo? O que aconteceu? Quando o Novo veio com essa proposta, eu conversei com as pessoas ao meu redor, falei, gente, eu recebi uma proposta, e eu pensei assim, o Novo... Falei, eu, deputada federal? Eles falaram assim, não, Senado. Falei, Senado piorou. Soraya, a gente sabe que você não vai ganhar, mas é para que você tenha voz. Tem muitos candidatos e candidatas a federal e a estadual. Então, quando existe uma candidatura ao Senado, ela tem mais visibilidade. Então, a gente pode passar a nossa ideia. É só por isso. Que você não vai ganhar, isso é certeza. Inquestionável. Inquestionável. Mas o que aconteceu? 2014, 2015, 2016, 2017, eu passei a frequentar mais Brasília quando íamos no escritório despachar, nos tribunais. Por advocacia. Na advocacia. Ao invés de ficar um dia, fazer um bate-volta, eu ficava 2. Uhum. E eu ia pra Câmara. Ia visitar Jair Bolsonaro e comecei a me envolver. Mas por quê? Porque naquele momento, ele era a pessoa que demonstrava, tá? Desculpa a minha... Por favor. Desculpa a minha... na verdade, tem muita gente que fala assim, mas como você não sabia que ele era essa pessoa? Essa pessoa que todo mundo hoje já... Falei, olha, naquele momento eu não conhecia Jair Bolsonaro, Mato Grosso do Sul não conhecia, porque quando eu trazia o nome dele pra cá, alguns falavam mal e falavam, você é doida, tal, de apoiar um cara desse. Nós elegemos Jair Bolsonaro, aquele movimento anti-PT que aconteceu, naquele momento, com a Lava Jato, escolheu alguém para representá-lo. E esse alguém foi uma onda. Nós escolhemos Jair Bolsonaro. Então as pessoas passaram a tirar recurso do bolso, a dedicar tempo, a se dedicar a uma mudança. Então, eu conheci Jair Bolsonaro neste período. E volta e meia ele vinha para cá. Mas deixa eu ouvir pela primeira vez. Você disse que você ia para Brasília por questões de advocacia mesmo, despachar no STJ, STF, etc. tal. E você aproveitava e ia visitar deputados nos gabinetes. Estava Jair Bolsonaro. Só ele? Só ele. Ali no entorno dele estavam Onyx Lorenzoni, o próprio... Que era do grupo, né? Que era aquele grupo todo, tá? Aquele grupo que tinha até o Major Olímpio, que depois virou meu colega no Senado e faleceu de Covid. Então, a gente começou a se envolver. Mas você conheceu eles como? Assim, Jair Bolsonaro, por exemplo. Cheguei lá. Oi, Você tudo bateu bem? assim? Bati, quero te conhecer, quero uma foto, como batem no meu gabinete. Na não boa. foi ninguém que apresentou, falou, deixa eu te apresentar. Não, eu que me apresentei. Você chegou lá e falou... Cheguei lá e falei, eu quero te conhecer. Eu quero te conhecer, porque eu já estava acompanhando ele, porque eu ouvi dizer que não sei o quê. Então foi assim, eu fui procurar. Foi a recepção? Foi uma recepção Foi naquele momento. Naquele momento. Naquele momento foi boa, porque ele estava construindo. Esqueçamos tudo pra frente, naquele momento. Lá, naquele momento foi ok. Naquele momento foi boa. E assim, mas ele nunca imaginou em me convidar para ser candidato. Mas ele também não era já candidato. Não, isso era 2015, 2016, 2017. Entendi. Eles vinham para cá e nós viés. fazíamos vaquinha, Felipe, para pagar. Olha,
eu me lembro, assim, da gente fechar restaurante pra ele vir aqui, de fazer vaquinha. Ó, precisamos pagar um jantar e tal. Todo mundo bancava. Todo mundo bancava. Em 2018, quando ele veio, na semana do carnaval em Dourados, ele não tinha partido ainda. E eu já era candidata do Novo. Porque eu já estava fazendo aquela pré-seleção do Novo. Uhum. Eu esqueci o nome. Eu sei que o Novo tem todo um caminho para. Eu estava naquela pré-seleção, aí eu falei pra ele, presidente, em Dourados isso, antes do carnaval. Eu falei, presidente. Eu falei, deputado, eu fui convidada pelo Novo para ser candidata ao Senado. Aí ele falou, olha, eu não tenho partido, mas a hora que eu organizar meu partido, você pode vir comigo. E começou assim, conversa com o Gustavo Bibiano com Gustavo Bibiano e outras pessoas que estavam ali Mas de maneira cuidando bem da campanha. né? Foi de maneira bem aleatória. Bem aleatória. Não foi um convite formal, alguma coisa. Não, foi assim, nada até formal. Porque você acabou de dizer, ele nem tinha partido, então. Não, ele não tinha, ele foi ter em abril. Uhum. Foi ter em abril, e aí o PSL, aí quando ele arrumou o partido, nós migramos. E o convite era pro Senado, porque ninguém achava que eu ia ganhar. Mas você já tinha convicção que você tinha falado, vou pro Senado. Sim. Vou pro Senado, sim. Vou me candidatar ao Senado. Ah, não. Eu já tinha convicção de que eu disputaria. Entendeu? Eu já tinha me convencido de que seria necessário disputar. Por quê? Porque eu poderia levar a minha voz. E sem compromisso nenhum. Compromisso com ninguém que estava me bancando. Compromisso com absolutamente nada. E eu poderia falar o que eu bem entendesse. E assim foi. E por isso, até hoje, até na campanha presidencial de 2022, quando ela veio no susto, falei, meu Deus do céu, porque eu entrei no último dia. Eu não fiz pré-campanha. Era para eu ser vice do Luciano Bivar. E o Luciano Bivar desistiu no penúltimo dia. E falou, você tem que vir. Porque eu era a única senadora que estava no meio do mandato. A única pessoa que poderia tocar aquilo. Que perdendo eu não fiz fica pelo sem grupo. cargo. Mas eu fiz pelo grupo, né? Eu fiz pelo grupo porque também era uma exposição muito grande. Eu gostaria de ter estado aqui durante todo o período da campanha de 22. Acompanhar a campanha. Nós tivemos a Rose Modesto de candidata ao governo. Teria sido mais fácil se eu estivesse acompanhando para e passo. Não foi, porque eu estive ausente. Uhum. Então, muita coisa andou da forma que não deveria andar. Então, eu fiz falta aqui no meu quintal. Entendi. Na minha casa. Então, assim, eu fui pro sacrifício, Felipe. Você sabe que você, falando sobre isso, entrada na política, eu conheço algumas pessoas que acabaram entrando e um dos grandes desafios para ela entrar inicialmente é a posição de amigos e familiares. Porque, de fato, eu não me lembro exatamente quem foi, mas foi um candidato à presidência dos Estados Unidos dando uma palestra em Harvard. E eu me lembro de que ele foi candidato à presidência dos Estados Unidos, me deu branco do nome dele especificamente, e fizeram a ele uma pergunta e disseram, o que você recomendaria para alguém entrar na política? E para ele disse, olha, o que eu recomendaria era, número 1, tenha seus filhos crescidos. Porque você não vai conseguir educar. Número 2, não dependa financeiramente da política. Por favor. Porque você já tem que ter uma renda fora. A terceira eu não lembro. Mas essas duas sempre me chamaram muita atenção. Porque, de fato, eu tenho 2 filhos. Um de 2, um de 3. Então, tenho uma plena convicção de que imagino com uma agenda, por exemplo, como a da senadora, como é que consegue criar o passatempo. Como foi para sua família quando você falou, vou me candidatar? Eles disseram, ok, vamos lá? Não. Ou você disse assim, mas fiquem tranquilos, eu não vou ganhar. Como foi isso? Como é que foi esse diálogo? Foi muito difícil, porque eu estava me preparando para... Meus irmãos já sabiam, meu marido, eu ia ser candidata à vice-presidência do maior partido do Brasil naquele momento, que era a União Brasil. Estamos falando de 2002. 2022. Foi em 2022. Estamos falando de 2022. Hoje é o PL, né? Era o União Brasil naquele momento. E aí, a minha mãe, que é muito tranquila, muito calma, ela era que estava mais nervosa e que eu estava mais preocupada com ela. Então, nós marcamos, antes do anúncio, um churrasco no domingo, na casa do meu irmão, pra gente avisar, mãe, eu vou ser candidata à vice-presidência. Quando, na sexta-feira anterior, o partido me falou, não, você é candidata à presidência. Quando eu cheguei no almoço de domingo, eu falei, mãe, eu tenho uma notícia para te dar. Ela falou, já sei, você é candidata à vice-presidência. Ela já tinha mais ou menos elaborado aquilo, entendeu? Porque ela fofoca na família Fofoca, agora, né? já tinha Claro, chegado nela. claro. Aí eu falei, não. Aí eu nunca vi a minha mãe
Eu nunca vi a minha mãe, assim, passar mal e pedir área, entendeu? Minha mãe é muito forte. E aí eu falei, não, mãe, eu sou candidata à presidência. Aí ela... E a minha mãe nunca conseguiu assistir a nenhum debate. Meu pai falava assim... Seus pais são casados? São casados. Minha mãe ficava no quarto rezando e meu pai falava assim, pode vir que ela tá indo bem. Minha mãe nunca assistiu a nenhum debate. Nem depois. Dias atrás, num churrasco, alguém colocou na televisão, assim, num vídeo do YouTube de alguma cena. Ela falou, tire, por favor. Verdade, ela não... É minha filha. Ela falou, isso não é uma brincadeira. Pra mim, ela é filha. Mas por que ela não quis assistir? É porque Por ela... medo do debate político? O que aconteceu? Ela sabia da violência política que eu tava sofrendo. A fofoca corre, né? Ok. Tá? Eu tentei privá-la de muita coisa, mas assim, foram 45 dias de muito estresse. Eu não fiz nenhuma pré-campanha e eu passei por ameaças de toda espécie, eu passei por problemas dentro do próprio partido, eu passei por problemas do próprio partido de combinarem uma coisa e não cumprirem, de cortarem os recursos e eu tava indo bem. Quando eu fui bem, eu descobri que não era pra ir bem. Quando eu pontuei, com 15 dias, ainda brinquei com o então responsável. Eu falei, dobra o meu Pix, porque eu pontuei. Aí que ele cortou o Pix. Cortou e parou de pagar tudo que tinha combinado. Então eu sofri uma violência política muito pesada, porque nada foi combinado comigo. Quando é combinado, né, e se eu tivesse aceitado ser marionete ou ser pivô de alguma... Não, eu não aceitei porque é a única coisa que eu pedi. Quando insistiram, e Luciano Bivar falou pra mim, eu falei, presidente Bivar, porque ele falou, eu acabei de decidir que eu vou disputar para deputado federal de novo em Pernambuco e a gente precisa de você. Aí eu pedi duas mas falando coisas. agora dessa presença, por qual motivo, estrategicamente, ou pelo menos naquele momento, talvez depois a resposta tenha sido outra, não fazer aliança com algum outro partido e sim colocar um indivíduo para disputar? Primeiro porque nós tínhamos Tanto o maior em cima da fundo hora. eleitoral. Não, a questão o Bivar sempre disse, eu gosto muito do Bivar, respeito muito o Bivar, nós não somos um partido assim fisiológico. Nós temos uma posição. Nós não somos nem A nem B, ainda mais porque ele estava absolutamente rompido com Jair Bolsonaro. Absolutamente rompido e traumatizado. Como o Valdemar da Costa Neto deve estar agora. Ameaçado. Entendeu? Foi muito difícil pro Bivar. Foi muito difícil. Eu acompanhei e fiquei ao lado Fazia dele. quanto tempo já? Ele, 2019, final de 19, começo de 20, eles romperam. E aí Bolsonaro saiu do partido com seus filhos, justamente porque eles pediram um partido emprestado, entregaram tal, mas assim, não, eu te empresto a cozinha, a sala, o lavabo, a área de serviço, mas meu quarto e minha cama não. Quando eles ganharam a eleição, eles queriam tudo. Né? E aquilo foi muito difícil. Eu tô falando aqui tudo muito rápido, mas só nós que estivemos lá dentro sabemos o que houve. Então, assim, eu fiquei do lado do Bivar. Por quê? Fiquei do lado do Bivar porque ele estava certo, na minha opinião. Porque assim, você acabou indo pro partido, vamos voltar um pouquinho antes, só para fazer essa linha de raciocínio novamente para voltar. A gente tá falando 2018, eleição, ia ser partido novo, não foi partido novo, você acabou indo para o PL por conta Pro PSL. Pro PSL, por conta do Bolsonaro. Do Bolsonaro. Bolsonaro falou, vamos. E só uma dúvida, em algum momento ele falou pra você, vamos, mas você sabe que você não vai ganhar? Falou a mesma coisa. Falou, você sabe que não vai ganhar, mas vamos também. Não, porque não é algo difícil de primeira carreira e Senado. Não é algo que alguém não. Ele imagina. tinha 21. Na verdade, foi o contrário, foi uma surpresa. Foi uma surpresa. Eram 21 das 27 unidades da federação, PSL tinha 21 candidaturas ao Senado. Quantos foram eleitos? 4. E quem são esses 4? E nós tínhamos nomes, assim, muito bons. Relevantíssimos no mercado. Tá? Aí, quem foram os 4? Flávio Bolsonaro, com sobrenome. Major Olímpio, 9 milhões de votos. Um cara, assim, magnífico. A Moro de Saias, que foi a senadora Selma Arruda, que foi cassada depois, do Mato Grosso. Era uma juíza. É uma juíza aposentada. Tá? E a Soraya Tronic. Quem era a Soraya Tronic?
Mas eu fui eleita apesar de Bolsonaro, porque Bolsonaro me traiu na campanha. Na campanha de senador? Na campanha de senadora, ele me traiu. Na campanha de senadora, ele fez pedido, ao invés de... São duas vagas. Você teve 300 e poucos mil votos. 372 Não mil. precisa me dar os detalhes ali que tá tudo bem pra mim. Porque eu imagino 373, alguma coisinha. 370 e poucos. E durante a campanha, muitas pessoas dizem, e você com certeza já ouviu isso, principalmente aqui no Mato Grosso do Sul, dizendo, a Soraya, ela ganhou por causa do Bolsonaro, ela nadou na onda bolsonarista, se não fosse pelo Bolsonaro ela não tinha ganhado, porque votaram em Bolsonaro e por consequência, se quem Bolsonaro dizia que ia, vamos junto, e por isso ela ganhou. E a sensação que muita gente fala foi o contrário, Soraya traiu o Bolsonaro. Mas você agora está dizendo que já na campanha você se sentiu de alguma maneira traída por ele, e agora eu não tô falando nem depois de problema de partido. Então, o que aconteceu? O que aconteceu? Depois da facada, eu tive um problema aqui interno. Facada literal, aquela do Bolsonaro. Da facada lá. mesmo, da facada. O que aconteceu? Nós tivemos um problema interno aqui dentro do partido que o meu suplente não me apoiou, nunca pisou. Meu primeiro suplente nunca pisou no comitê, nunca cuidou, nunca contribuiu em nada. E foi fazer campanha para Nelsinho Miglioli. Muito estranho. E nisso, eu contei pro Gustavo Bebiano, eu mandei os santinhos que eles distribuíam e não tinha o nome de Bolsonaro, porque o Bolsonaro disse o seguinte, vocês podem fazer uma coligação com o PSDB, mas vocês não podem atrapalhar a majoritária. A majoritária eram só duas, Senado e Presidência da República. Eu mandei pro Gustavo Bebiano os santinhos que eles estavam distribuindo. Os santinhos tinham o número do Nelsinho, do Miglioli, e na presidência era em branco. Não tinha nem o número do Bolsonaro. Eu mandei pro Gustavo Bebiano ligou pro meu então primeiro suplente. Isso é passado, mas a gente tá tocando nisso agora, apenas para esclarecer. Lógico. Gustavo Bebiano, falecido, ligou que era o presidente do partido, meu primeiro suplente, e aí ele falou, vocês não estão cumprindo. Naquele momento, aí depois veio a facada, e assim, com duas vagas, eu era a única vaga, eu me recordo de um vídeo que o Bolsonaro fez pedindo voto para outro senador. Ele poderia falar, vote Soraya e vote fulano. Ele só pediu pro fulano. Você ficou surpresa? Eu fiquei muito surpresa, aquilo atrapalhou demais. Aquilo foi muito ruim naquele momento. Você tinha o contato dele? Você ligou pra ele depois claro que e tinha falou... contato, a gente falava. Então, mas você falou, o que tá acontecendo aqui? Você fez isso? Eu não fiz isso. Eu não fiz isso porque eu já entendi o que estava acontecendo. Eu falava com ele e assim, ele só falou, ele estava chateado por conta dos problemas que o Bebiano havia me protegido. E ele ficou bravo com o Bebiano e comigo. É porque eu imagino que alguém que não faz parte ainda do jogo político não seja mais explosivo no sentido de... o que tá acontecendo? Lógico que depois pode... Gente, é jogo político, vai ser assim mesmo, é assim mesmo. Mas assim, trair o próprio partido quando você tem duas vagas pro Senado. Então, assim, fui eleita na onda Bolsonaro, sim. Sou grata pela oportunidade. O que você falou, você nunca pode depender financeiramente da política. E eu digo isso eu falo muito com mulheres, com novatos, eu falo, nunca deixe o teu ganha-pão. O dia que a política for teu único ganha-pão, aí você tá suscetível. Entendeu? E eu não tenho, eu sou empresária do ramo moteleiro também, eu sou advogada, escritório, advogo e sou do ramo moteleiro, com muito orgulho, né? Então, eu não dependo da política. Então, assim, o que aconteceu naquele momento? Bolsonaro também... tudo na vida é uma via de mão dupla. Bolsonaro fez, quando as pessoas dizem que ele não gastou nada na campanha de 18, foi a campanha mais cara que já houve na história do Brasil. Porque as pessoas tiraram do bolso. Se você foi colocar nesse sentido. Cada centavo que as pessoas passaram a investir numa campanha presidencial, algo nunca visto. O Brasil queria uma mudança. Eu não sei quanto eu tirei do meu bolso. E mais do que o recurso financeiro, mais do que o dinheiro, foi meu tempo. Que custa muito mais do que o dinheiro. A sua campanha, o dinheiro veio da onde naquela época? Não veio de lugar nenhum. Não. Talvez custou de você, 80 mil reais colocou. nossos e de pequenas doações da família. R$1.000 de um, R$1.000 de outro, R$1.000 de outro. 80 mil reais. É pouquíssimo. Quase nada. E outra, eu não subfaturei. Porque se fosse 120 mil seria pouco, se fosse 200 mil seria pouco. Mas foi o que a gente
Entendeu? Eu tive doações e eu tive muitos voluntários naquele momento. Eu sou absolutamente grata. Mas foi um movimento, uma onda que aconteceu no Brasil inteiro, que nem Bolsonaro teria sido eleito se nós não tivéssemos elegido Bolsonaro antes daquilo. Houve algo assim. Então é importante que as pessoas entendam que fui eleita na onda Bolsonaro, mas eu também fui eleita apesar de Bolsonaro. Porque muitos amigos meus cortavam, amigos e amigas cortavam a parte do Bolsonaro e colocavam adesivo só meu. Ah, é? Muita gente. Falava, vou votar em você. Eu gosto de você, Aham. tá? Repudio você estar ao lado dele, mas eu te respeito. Então é isso. Só que eu acreditava, eu não imaginava que seria tão problemático. Eu não imaginava que Bolsonaro seria o que foi. Eleições em outubro, você ganha para Senado. Em janeiro vai começar uma nova etapa na sua vida. Algo que você não tinha tido nenhuma experiência antes. Nunca. E mais uma vez, não era nem dentro, respeitando logicamente todo o Congresso Nacional, mas eu particularmente tenho uma visão muito diferente de Senado para a Câmara dos Deputados. Exatamente por ser algo que representa não apenas o povo, né, na visão constitucionalista ali dos deputados, mas representa o Estado. Representa o Estado. E você, como foi essa preparação? Você falou, vou residir uma sociedade, Você teve alguma mentalidade para mudar antes de começar a ser senador oficialmente? Ou começou a estudar mais algum assunto? Você falou, e agora? Como é que foi antes de começar? É nessa transição Já de na parte pouquíssimos de eleita? meses. Eleita já. Eleita. Novembro, dezembro. Tá. Eleita, teve um curso preparatório lá no Senado, de 2 dias. Você achou que valeu a pena esse curso? Eu achei que valeu a pena só num certo ponto, mas eu faço uma crítica muito grande, porque o papel do legislador é legislar e fiscalizar. Ok. Correto? Nós tivemos 2 dias de... Assim, 2 dias fantásticos sobre legislar. Tudo que há à nossa disposição, todas as consultorias. O Senado Federal tem a melhor consultoria da América Latina. Se você quiser fazer um projeto de lei, se você quiser fazer um projeto de lei sobre medicina nuclear, que eu não entendo nada disso, eu consigo fazer. Entendeu? E aí, nós chegamos ao final do curso e eu olhei para eles e falei assim, e cadê a estrutura para fiscalizar? Aí eles assustaram assim. Ué, não tem. Falei, mas eu tenho 2 funções principais. E nenhuma é menor que a outra. Legislar e fiscalizar. Não é ou fiscalizar, não é e ou. Eu falei, como eu fiscalizo? Não existe estrutura, não existe auditoria, como existe nos tribunais de contas. Uhum. Eu não tenho estrutura nenhuma, eu não tenho auditor fiscal. E eu não posso também demandar o TCU, Deus descobri depois. Uhum. Então tá bom, se eu não tenho estrutura para fiscalizar, o TCU é um órgão que é um braço do legislativo. Acredite você, do meu susto. Eu falei, eu quero fiscalizar tal coisa. Eu não posso mandar uma demanda específica para o TCU. É por amostragem que eles fazem. Você não pode fazer propício. Eu não posso pra provocar enviar. o TCU dessa forma específica. Aí eu falei, peraí. Isso assim foi a primeira decepção, apesar de eu respeitar demais a estrutura do Senado Federal, mas eu entendo que dessa forma funciona para não funcionar. Isso me incomoda. Me incomoda mesmo. E por isso eu sou candidata à presidência do Senado, porque isso para mim é um absurdo. Eu não tenho estrutura nenhuma, eu tenho estrutura para tudo, menos para fiscalizar. Que Brasil é esse? Mas naquele momento, pensando sobre fiscalização, até conversei já com alguns políticos e eles falaram para mim, a gente tem a função de fiscalização. Eu digo, mas você de fato fiscaliza se você é, por acaso, do mesmo partido de quem você vai fiscalizar? Porque eu imagino de maneira até muito fácil, relativamente, se eu sou... Eu vou usar talvez o viés esquerda-direita que fica mais fácil. Se eu sou alguém de direita, fiscalizando alguém de esquerda. Se eu sou alguém de esquerda, fiscalizando alguém de direita. Mas como poder tocar na ferida ou como bater boca se por acaso o presidente é do meu partido? Mas você não vai fiscalizar. Assim, eu acredito que a pessoa não vai fiscalizar. Eu não... Eu fiscalizo o que eu bem entendo. Na prática, eu fico imaginando a dificuldade prática disso. Teórica é lindo, mas assim, na prática, como isso Você de não fato tem aconteceria? instrumentos, porque eu não tenho nem uma equipe de auditoria.
Então, assim, para fiscalizar a gente tem que suar mais a camisa. E outra, essa fiscalização também não é uma investigação. Uhum. Ela é bem sutil, essa diferença. Claro, nós estamos falando da CPI. A CPI, durante o período de CPI, nós temos o poder de polícia de investigação. A fiscalização, tanto quanto diferente. Então, eu vi eu vi ali uma lacuna, sabe? Uma deficiência muito grande no poder-dever de fiscalizar. Eu tenho que fiscalizar a execução do poder executivo, em verdade, né? Então, eu vejo muita dificuldade, muitas barreiras para isso. Isso me incomoda. Então, como foi a minha... Como que eu me preparei? Primeiro, isso foi novembro, comecinho de novembro. Novembro, dezembro. Então foi logo que eu fui eleita, logo após o segundo turno, então já foi muito rápido. E eu já me decepcionei, falei, ligou, sabe assim, acendeu uma luz pra mim. Falei, tem alguma coisa... Achei muito fraco neste aspecto. A estrutura é zero. 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 E o TCU, que é um braço do Poder Legislativo, não faz. Conforme demanda, só por amostragem. Então, assim, não faz. Eu imagino que a memória ainda está recente, porque ser 2019, de fato, quando você entra... Eu tomei posse 1º de fevereiro de 19. De 19. É. Fevereiro de 2019. Quando você entra no Senado, por mais que você tenha feito esse curso de preparatório, que é um curso de 2 dias que não dá nem para considerar, por mais que você tenha tido já uma preparação jurídica e tenha uma noção do que faz o senador, o que faz tudo isso, quando você entra dentro da realidade prática do dia a dia do Senado, eu imagino que você deve se surpreender com o jogo de xadrez, que de fato é, que 1 mais 1 não necessariamente é 2, que existe um debate político por trás dos panos, que existe todo um jogo. Como é que foi isso pra você, assim? Você se decepcionou, você se surpreendeu, você ficou animada? Como é que foi? Bom, eu vou te falar uma coisa, assim, eu vindo de um espectro aqui, de um lado ideológico de direita, naquele momento eu duvidava muito da questão de misoginia, de machismo. Uhum. E eu dou minha mão palmatória. Eu sofri na pele. E eu sofro na pele. Como todas as mulheres na política sofrem na pele essa questão. O que foi que eu percebi? Eu percebi que as medidas provisórias, assim, somos 81. Então, achei que ali eu ia descansar, eu iria ficar calma, assim, porque 81 representantes é muito pouco. Só que eu vou falar, eu vou te dizer hoje. Sabe quantos senadores dominam o Senado Federal? 5 ou 6. Ah, é? Sim. 5 ou 6 mandam no Senado Federal. E os senadores geralmente são mais experientes, né? Ou seja, têm mais idade. Eles têm um pouco mais de E esses 5 ou 6 sempre estão no domínio da mesa. No domínio do orçamento e no domínio de tudo. No domínio das designações de relatorias, das melhores relatorias, são sempre os mesmos. Sempre os mesmos. E as mulheres, eles feminilizam as pautas. Então, pauta. Para mim, quem tem que cuidar de violência doméstica, eu tenho que designar relatoria de violência doméstica para homem, não para mulher. Eu tenho que designar. Então, eles colocam para a gente relatorias de... Não que sejam menos importantes. Entendi. De forma nenhuma. Entendi. Mas você Mas diz nós que somos especificamente... parece que tem um viés. Se tem a ver com mulher, vamos colocar mulher. A gente trata de florzinha, a gente trata de bichinho, nós tratamos das deficiências, nós tratamos da saúde, naquelas questões mais delicadas. E eu digo sempre para o presidente Rodrigo, eu quero tratar de orçamento, eu quero tratar de economia. Porque eles nos distraem com isso. E o poder, eu preciso, para cuidar das pessoas, eu preciso cuidar do recurso. Você teve a sensação de que isso era uma posição das autoridades, daqueles que são mais antigos, da mesa do Congresso, não vou falar do Senado Federal, com mulheres ou com iniciantes? Com mulheres. Ah, é? Mais com mulheres do que com mulheres iniciantes, piorou. Uhum. Porque Cátia Abreu já descia o sarrafo. Ela já sabia que o negócio... Entendeu? Então, ela foi relatora da reforma da Previdência. Ela conseguiu... Foi ela? Ela tinha relatorias melhores, porque ela exigia. Então, eu percebia que... Não, ela perdeu a relatoria. Foi combinado, eu lembro disso. Combinaram com ela a relatoria da reforma da Previdência e na hora H, com tudo pronto, não,
designaram outro senador. Ela ficou, assim, absolutamente chocada. Você já se Chocada. decepcionou muito com Muito, cenários tais como esse, com você agora necessariamente? muito. O que deixou você decepcionada? Por exemplo, dentro do que você falou, olha, tinham me passado isso, tiraram. Era isso, não foi? E você sentiu que tem a ver com ser iniciante, mas principalmente por ser mulher. Bom, nunca aconteceu no Senado, porque para você ser Claro, não de maneira presidente... escancarada, né? Ninguém vai Não, de falar maneira isso. escancarada. Não, é de maneira É. escancarada. É, de maneira escancarada. Quando você é eleito... Para a presidência de comissões, é uma eleição. Tá. A eleição é um mandato de 2 anos. O que aconteceu quando eu saí do União Brasil? Eu fui eleita. Uhum. Eu fui eleita... Eu tive 2 anos de presidência na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária. Depois eu fui reeleita. Neste meio tempo, após a eleição presidencial, eu saí do União Brasil. Eles simplesmente me tiraram. Isso nunca aconteceu na história do Senado. Mas pode? Não pode. E aí? Não pode, mas ninguém fez nada. E eu não consegui reverter. Eu me lembro que Jacques Wagner me ligou, então líder do governo, que ele saiu agora. Ele olhou e falou, nunca vi isso. Eu briguei na reunião de líderes, eu falei, eu nunca vi isso. Mas ninguém se levantou. Eu briguei sozinha por mim mesma. E aí, eu fui eleita. E aí, sabe o que eu... Ele falou, não, isso não existe, porque você foi eleita para um mandato, você não foi deseleita. Ninguém pode te tirar dessa forma. E me tiraram. Me tiraram. Então, eu fiquei no segundo mandato, eu fiquei cerca de 6 meses. E aí, aconteceu isso. Só que eu já estava tão cansada, esgotada, que Você falou, deixa pra lá. deixa pra lá, porque era mais uma briga, eu iria pro Supremo e eu não aguentava mais ir, entendeu? E assim, eu só olhei e falei, façam e eu vou tocar minha vida, porque eu quero, sabe, você falou assim, quero que se danem, entendeu? Aham. E você, em nenhum momento, de fato, não sentiu, ou disse, ou argumentou, ou percebeu de que há um perigo de ter uma precedência? Porque quando você faz uma coisa com o João, se pode acontecer com o José, Pode. né? Se aconteceu com você, pode acontecer com outros. E a sensação que eu tenho às vezes é que ninguém pensa de fato nesse cenário, de que se a gente tá abrindo um precedente aqui... Eu abri um precedente. O meu case abriu um precedente. Mas qual foi o argumento? Que seria do partido e não de você? Não, sem argumento, Sem na argumento. cara dura, sem... assim, eu brinco o seguinte, que não existe o RISF, Regimento Interno do Senado Federal. Uhum. Aí tem hora que funciona o RIDA, Regimento Interno de Davi Alcolumbre. Hoje o que funciona lá dentro é isso. Outra misoginia. Nós só temos 2 candidaturas à presidência do Senado. 2 mulheres. Quem são? Você? Eu e Elisiane Gama. Ninguém mais é candidato. Só que o Davi Alcolumbre já é candidato, sem nunca o partido dele ter lançado, sem nunca ele ter se autolançado. E ele já é presidente. A imprensa não divulga as nossas candidaturas. Eu fui lançada pelo meu partido. Uhum. Eu sou candidata. Que está no Podemos agora. Eu estou no Podemos. Quem me lançou foi a minha presidente, Renata Abreu. A imprensa simplesmente, ela... Qual a relevância hoje da presidência do Senado? A relevância é pela manutenção da nossa democracia. A relevância é fazer o Brasil andar. A relevância é a manutenção da harmonia entre os 3 poderes e do respeito mútuo. Porque nós não respeitamos os outros poderes e queremos exigir que eles nos respeitem. Você acha que a presidência do Senado, por vezes, pode ser até quase, dependendo de certos cenários, mais importante do que a própria presidência da República? Sim. O que está acontecendo agora? Que o Brasil não sabe. As agências reguladoras estão tendo seus mandatos indicados no governo Jair Bolsonaro. Eles estão vencendo, eles já venceram. Ok. Quando a presidência da República, quando o Poder Executivo manda uma mensagem indicando um outro nome para substituí-lo, simplesmente a gente... tudo é engavetado. O país não anda sem as agências reguladoras. Mas aí fica sem alguém? Como é que é? Não, fica um interino. Nomeado, um interino que já era daquela época. Então, a maioria das agências reguladoras, dentre outros órgãos, que só o Senado pode sabatinar, nada acontece. É porque, de fato, quem define a pauta sempre é o É presidente. o presidente do Senado. Então, é o presidente do Congresso Nacional. E quem define
Então, assim, o andamento é importante termos o sistema de freios e contrapesos. Todos nós temos funções típicas e atípicas. Uhum. Isso é importante para a democracia. As pessoas não entendem isso. Mas se eu fosse o governo, se eu fosse presidente da República, eu iria cobrar e escancarar. Eu acho um absurdo. Eu já falei pro próprio presidente Lula, falei, isso é um absurdo. Eu falei pro próprio Padilha, ministro, todas as mensagens estão assim, paradas. Como que vocês conseguem trabalhar? É lógico que é um universo, eu me coloco no lugar do outro. Eu fui candidata. Eu desci do palanque, voltei para o meu lugar de senador e trabalho. Uhum. Como tal. Não vou ficar emburradinha, entendeu? Num canto e não trabalhar. Eu não sou de mimimi. Eu vou cumprir a minha obrigação. E a minha obrigação para ajudar Mato Grosso do Sul perpassa pelo Poder Executivo e eu terei sim articulação e bom diálogo. Só se me desrespeitarem. Fora isso, então assim, eu acho um absurdo ninguém reclamar. Pilhas e pilhas e pilhas de mensagens que não andam. Nós temos que sabatinar esses nomes, essas indicações, para que ande. O país tem que andar. Como que funciona na prática internamente? Eu não falo agora de protocolo, mas de lobby, de marketing, de branding, uma eleição para o Senado. Porque na prática você não precisa convencer o povo brasileiro, em tese. Em tese você precisa convencer os outros senadores. Eu sei que seria, em tese nós poderíamos dizer o povo brasileiro, cobre do seu senador, etc tal. Mas eu não vou entrar num mundo ilusório. Eu não imagino que é nesse caminho. Não. Entendeu? Então, eu não acho que porque eu mandei um e-mail para você, você vai votar em A, B ou C. Então, é questão interna e dentro do jogo político. Qual é a estratégia para conseguir ganhar uma presidência do Senado? Você tem aí 81 senadores. Tirando você, portanto, existe, em tese, 80 votos na mesa. Como conseguir esses votos? É uma estratégia completamente diferente. Completamente inusitada de todo tipo de eleição que você possa imaginar. Até da Câmara. Porque, assim, quando eu apoiei Davi Alcolumbre em 2019, um dos lugares onde nós fazíamos nossas reuniões era no meu gabinete. Meu gabinete é no térreo. Então, a imprensa ficava no corredor esperando a conversa rolar, porque era um movimento anti-Renan. Uhum. Aí a opinião pública pesou. E os votos foram abertos. Agora é proibido abrir o voto. Porque o voto, em tese, o voto obrigatoriamente é fechado. E naquele momento nós abrimos e escancaramos o voto. Aí depois, isso aí atrapalhou demais. Bom, como é no térreo e existe uma saída estratégica para o estacionamento do meu gabinete, a gente se reunia ali, a imprensa sentava no corredor e a gente nunca saía. Eles entravam ali pela porta interna, mas saíam, todo mundo sumia pela porta externa. Então ali foi um dos QGs. E foi uma eleição anti-Renan. Depois de 6 anos, numa linha numa linha de Davi. Uhum. Porque Rodrigo Pacheco é Davi. Uhum. Uhum. É uma continuação. Apesar de ser mais atencioso, mais cordato, entende de direito, é um criminalista, é Davi, né? Com todo respeito, Uhum. Uhum. tá? Porque eles também me devem respeito, porque eu também os respeitei e votei neles. Então, hoje existe sim um movimento anti-Davi. Agora, você disse, quando a gente estava falando do Senado, de que inicialmente havia uma ideia, e aí não me pontuei ainda sobre a presidência quanto a isso, mas imagino que seja o mesmo, de eu vou entrar para conseguir transmitir a minha mensagem, mas eu já tenho um viés que eu não vou ganhar. Pode ser, Foi isso que sim. aconteceu. Sim. Quanto à presidência do Senado, e agora talvez falando da questão de ser mulher, a questão que nós estamos falando dessa grande dificuldade, de conseguir comissões que em tese são menores do que a presidência do Senado, qual a possibilidade, como você visualiza conseguir a presidência do Senado? Olha só, Renata Abreu, o que acontece? No dia 9 de março, assim, no mês das mulheres, esse ano, nós percebemos o seguinte, o Davi já vinha fazendo campanha há 2 anos. Então, assim, todo mundo já tinha como certo
Davi presidente. Mas, ao mesmo tempo, nós víamos que Rogério Marinho teve 31 votos. É mais fácil votar hoje no Pacheco do que votar no Davi. Tá? Nós mapeamos os 31 votos. Nós mapeamos pessoas que são da oposição que não concordam com o Davi, que não querem estar submetidos ao modus operandi. O meu colega Davi, pessoalmente, não tem nada contra ele, Claro, mas como presidente, sim. como presidente. A gente se abraça, tarará, tarará, com educação, porque eu sou educada, ele também. Né, nós somos civilizados. Mas ele sabe muito bem da minha posição. O que aconteceu? Eu não imaginava ser lançada, porque minha família me fez prometer que eu não seria candidata a nada nos próximos 2 anos. E, de repente, aconteceu o seguinte. Renata falou, mas vem cá. Março eu fico imaginando você, mãe. Então, deixa eu te falar mais uma. Minha mãe fala assim, e quando as pessoas procuram minha mãe, porque a Soraya, minha mãe fala assim, eu não tenho uma senadora, eu tenho uma filha. Procure. O telefone é esse, o cartão é esse, manda um e-mail, pega o telefone e liga pra ela. Quem conhece. Eu sou mãe. Minha mãe é mãe e tá certa ela de ser mãe, porque ela tem que, realmente é um mundo, assim, Globo News está fazendo uma semana de reportagem sobre violência política de gênero e ontem foi o primeiro dia. Eu digo, na segunda-feira foi o primeiro dia e eu apareço falando assim, que daqui a pouco nós mulheres teríamos de pedir adicional de insalubridade e periculosidade, porque é perigoso, é insalubre, é difícil. Essa questão da violência política de gênero, aliás, influencia diretamente na questão de você se candidatando a qualquer coisa, não? Qualquer coisa. E aí, na presidência do Senado, o que Renata fez? Falou assim, estranho, né? O Davi nem é candidato, tá tão longe. Ela falou assim, olha, eu admiro muito a Renata. Tá na hora de botar um bode na sala. Eu vou botar um bode de saia. Um bode de saias. E é você, Soraya. Eu confesso pra você, eu tenho mais coragem do que muitos colegas homens lá. Eu tenho coragem, que eu não sei de onde sai. Confesso pra você, eu tenho mais sorte do que juiz muitas vezes. Mas a minha indignação é tanta, que eu tenho coragem, sim. Eu não sei porque os outros não têm, de repente, a mesma. Mas o que aconteceu? Ela me lançou. Então eu não me lancei. Elisiane se lançou. E hoje o PSD é o maior partido do Senado Federal e está tendo disputa interna. No meu, não. A Renata simplesmente falou, você é candidata. Agora, o que eu ia falar, não? Independentemente, lógico que você pode estar, e de fato está indo para a busca de uma vitória, mas mesmo que não tenha uma vitória, você acaba se posicionando de uma maneira mais relevante dentro de um compêndio de senadores. Falo de um compêndio grande, 81 senadores. Tomando uma posição que talvez seja, eu tô aqui, me vejam. Olha, Felipe... Você não vê assim também? Vejo. E nós fizemos... O que aconteceu? É a primeira vez que nós temos 16 senadoras, o número máximo, apesar de muitas delas serem suplentes, não serem as titulares, porque os titulares estão na posição de ministros, então elas não têm aquela liberdade toda que eu tenho. De falar o que quiser. De falar o que eu quiser, eu falo o que eu quero. E aí, enfim, o que ocorre? Eu e Elisiane, nós decidimos ser candidatas e nós estamos trabalhando juntas. O que nós combinamos? Quem se viabilizar melhor, a outra apoia. E eu tenho coragem de abrir mão, tá? É pra valer? É. Mas as pessoas acham que não é pra valer. Como achavam que a minha candidatura à presidência não era pra valer. E eu mostrei que ela era pra valer. Né? Que eu não era uma laranja de seu ninguém. Que eu não estava ali dominada por ninguém. E esse foi o grande problema no partido. Porque o partido achou que me dominaria, alguns do partido, não todos. Me dominaria no meio do pleito. E não conseguiu me dominar porque eu só aceitei ser candidata porque eu poderia ter liberdade. E aí, no meio do caminho, não foi isso que aconteceu. Tentaram me tolir aí nós tivemos problema sério. Então, aqui o que aconteceu? Nós nos unimos, algumas mulheres, e decidimos isso. Então, eu e Elisiane estamos viajando juntas, já estivemos em 5 estados, visitando os senadores nas suas casas.
para tratar disso. Então, assim, Isso é uma planta. estratégia? Claro que Visitar? todos fazem isso. É. Davi Alcolumbre esteve na minha casa, me ligou de Verdade. manhã, Eu falei, mas a gente se claro. encontra em Brasília, não é mais fácil? Não, Não. você tem que beijar a mão. Você tem que. E os nossos partidos acreditam na gente, estão investindo. Então, porque é importante. Então, nós estamos viajando, você tem que ir lá beijar a mão em loco. É assim que a liturgia fala, é assim que funciona. Eles vêm pedir voto na tua casa. Na tua casa. E nós já iniciamos esse trabalho. E estamos atrasadas. Porque Davi já pediu voto. Quando que é a eleição? Eleição dia 1º de fevereiro de 2025. O que acontece? Eu tenho muita consciência que no Senado Federal não há espaço para 3, 4 candidaturas. Tá? Nós vamos nos dividir em 2. E assim, apesar de estar saindo na mídia que o governo federal apoia Davi Alcolumbre, eu te digo de cátedra, é uma mentira. O governo não aguenta mais faca no pescoço. Mas o governo também não vai lançar candidato. Porque é muito ruim. É péssimo. Aconteceu o que aconteceu com a Dilma. A Dilma se meteu. Quem ficou e preso foi num pichada. avião com o governo rodando o México foi você, né? Então, eu posso dizer que eu sei. Eu posso dizer pra você, e não há segredo nisso, porque ninguém é bobo aqui. Até quem planta que o governo é favorável a ele, sabe que não é. E as coisas mudam muito, né? Independentemente de questão. Você não tem essa sensação. A sensação que me parece, me corrija se eu estiver equivocado, é que no final sobram 2, pró-governo e contra-governo. É isso aí. Né? No final. E não vai. Eu acho que o governo deveria ir para um lado de independência. Tanto que o meu bloco, eu fiz questão de sair do bloco. Quando eu fui para o Podemos, eu exigi sair do bloco, do maior bloco, que era o bloco do União Brasil. Falei, eu só mudo de partido saindo do bloco. E o partido saiu do bloco e nós montamos o bloco Independência. Nós somos independência. E como o governo não pode ter. É muito ruim você ter PT no executivo e PT em uma das casas. Então, aconteceu com Dilma. Quando ela se meteu, o candidato contrário ganhou e ela foi empichada. Uhum. Essa lição ficou. Uhum. Né? Eles não se metem, mas é lógico que eles têm que votar em alguém. Mas o Davi nem Elmar Nascimento são os candidatos favoritos dos outros poderes. Então, assim, alguém tem que ser. Você usou a expressão independência, e aí eu vou voltar um pouquinho agora na eleição presidencial novamente, porque uma das expressões que você trouxe foi exatamente essa percepção de que você seria independente ali. Foi uma eleição que, pelo menos para nós no Mato Grosso do Sul, foi uma eleição muito diferente, porque nós aqui estamos acostumados a assistir. E no momento que nós vemos 2 conterrâneas nossas participando do debate presidencial, na verdade, nós acabamos nos tornando participativos, e eu vejo até por 3 elementos. Que o Mato Grosso do Sul fez um grande voto para Jair Bolsonaro na eleição presidencial anterior, antes de 2022. 2, porque você é do Mato Grosso do Sul. 3, porque senadora, agora o ministro Simone, também do Mato Grosso do Sul. Então, para nós aqui particularmente, era algo quase pessoal, assim, essa perspectiva. Agora, diante disso, quando você entra ali na candidatura, você diz para mim que num momento do seu partido não era para ganhar, não era para brigar de verdade, era para estar lá. Existiu esse cenário? Como foi isso? Como foi a proposta de candidatura? Olha, é dificílimo ganhar. Eu não sou, gente. Eu tenho consciência, sou bem razoável. Né? Uma dificuldade tremenda. E outra, os candidatos à presidência estavam fazendo pré-campanha há muito tempo. Não, e exato, você já tá com Jair Bolsonaro, que já era presidente, reeleição, então tem a máquina. Você tá com o Lula, que é alguém que até... Como vai brigar com esses 2? Foi a mesma ideia. Vamos levar a nossa posição. E nós tínhamos uma proposta de reforma tributária muito simples e muito eficaz. É a minha grande briga hoje com o governo. Eu votei contra a reforma tributária. Esta reforma, nós precisamos de uma reforma, mas não essa. Okay. Essa, para mim, é prejudicial. Enfim, esse aí dá um outro podcast. Outro podcast. Essa é uma outra história. Então, nós iríamos passar... a ideia de Luciano Bivar naquele momento era o seguinte: nós somos o maior partido do Brasil. Nós não podemos nos imiscuir dessa história, entendeu? Nós temos que trazer uma posição. Nós não somos fisiológicos. Ele não queria ser fisiológico, ele queria ter uma posição. E diante do meu
da minha linha, assim, ele falou, eu creio que você tem condições de tocar, levando a nossa pauta. Um dia ela pode florescer. Então eu fui. E como eu falei, não é que eu não tinha nada a perder, absolutamente. Eu acho que eu perdi muito aqui no estado, naquele momento. Para mim foi muito ruim, muito, muito ruim mesmo. Mas a longo prazo, levando a nossa história, a nossa verdade e a nossa concepção de democracia, do que é direita, do que é esquerda, que são coisas bem diferentes e que a população hoje não tem uma noção do que é ser de direita ou ser de esquerda. Os conceitos estão muito Sombrios. bagunçados, as pessoas não sabem o que elas falam, entendeu? Porque, na verdade, para mim, o verdadeiro conservadorismo, para mim, não. O verdadeiro conservadorismo é o institucional, e Bolsonaro foi um reacionário. Ele é um reacionário. Então, ele não é conservador. Conservadorismo, quem é liberal não é conservador nos costumes, porque o que você faz dentro de 4 paredes não interessa para o Estado. Você está entendendo? As pessoas não entendem o que é ser de direita ou de esquerda nesse país. E eles não sabem nem o que quer dizer Deus, Pátria, Família. É um lema que foi usado lá atrás, em outra circunstância, que não é também o que nós vamos discutir agora. Só para ser mais pragmática, para contextualizar. Então, nós sabíamos, só que nós iríamos levar. E como o Bivar sempre confiou em mim, assim, falei, eu posso tocar do jeito que eu quiser? Ele falou, pode. Eu tive resistência de outros níveis do partido. Outros níveis que estavam... Entendeu? Que não gostaram. Então, então assim, era para levar essa proposta e não sairmos menores. Tá. Eu não queria ser o Padre Kelmon da vez, eu não queria ser o Cabo Daciolo da vez. Entendi. Eu tinha essa preocupação também. Mas é um orgulho. Que são indivíduos que, de fato, parece que entraram apenas como... brincadeira. O Pablo Marçal da vez. Que não fala Lé com Cré. Entendeu? Apesar de ter voto. Bastante muito voto, mas agora você pega o Cabo Daciolo, com todo respeito, o Padre Kelmo, com todo respeito, são indivíduos que as pessoas já olhavam de maneira como chacota. Mas Padre Kelmo teve 80 mil votos. Sim, mas a nível Brasil, né? Tudo não bem, mas ele teve 80 mil pessoas acreditando nele. Mas depois que Tiririca teve... mas assim, mesmo assim é algo surreal. Ok. Tá, eu acho assim, não era pra ter nenhum voto além do dele, da mãe dele, do pai dele. Eu acho assim, um absurdo, sabe? Independente. Na verdade, é uma surpresa. Não é quantitativo, é qualitativo. Mas existem certos indivíduos que, na verdade, há uma pena de poder até se candidatar, né? Ter o espaço. Tantos outros bons que poderiam estar ali. A gente tem um país, na verdade, continental, com tantas pessoas de suma inteligência, de suma capacidade, mas parece que, às vezes, a quantidade de pessoas que temos para escolher é mínima. Tantas pessoas falam assim, eu vou pelo menos pior. Menos pior. Isso é que é ruim. Essa é uma perspectiva. E o voto útil, né? O que eu penso? No primeiro turno, você tem que ir em quem você acredita. Claro. E muita gente foi no voto útil, eles plantam sempre isso, o voto útil. Desde o primeiro turno, é um absurdo isso, porque você tem que votar em qualidade, você tem que votar... então, assim, eu já sabia, lógico que eu sabia, mas nós íamos mais uma vez levar a mensagem. E desse pleito, eu saí, Soraya. Okay. Eu me sinto fortalecida, eu acredito que eu pude mostrar quem eu sou. E as pessoas diziam pra mim na campanha, você acredita? Soraya, você é Lula ou Bolsonaro? Eu, candidata à presidência. Eu falava, muito prazer, meu nome é Soraya Tronic, eu sou Brasil. Por que eu tenho que ser um ou outro? É algo binário, maniqueísta, algo assim. Por que temos de ter 2 lados? Soraya, eu não me recordo. No segundo turno você ficou neutra? Neutra, fiquei em casa. Fiquei em casa, eu não vim nem votar, porque eu não tinha mais segurança para vir votar aqui. Do mesmo jeito que eu fui abraçada e acolhida no dia da eleição, dentro do colégio eleitoral, que eu voto, eu também fui escrachada. E o vídeo que viralizou foi o vídeo do escracho. Eu não tinha segurança para vir aqui, para vir para minha terra. Então, o que eu fiz? Eu não assumi nenhum lado e eu me recolhi. Deixa o Brasil escolher. E respeitei os meus eleitores, entendeu? Essa expressão agora eu acho que é válida nós entrarmos. Você usou a expressão os meus eleitores. Seus eleitores, o público, cidadãos do Mato Grosso do Sul.
né? Do Brasil naquele momento, né? Claro, Pra claro. explodir, Daquele momento. Daquele momento. Naquele Mas eu momento era digo- Brasil. Perfeitamente. Mas agora eu digo que quem te deu de fato um cargo eletivo foi o público do Mato Grosso do Sul, os cidadãos do Mato Grosso do Foi. Sul. E no Mato Grosso do Sul, Bolsonaro foi muito bem votado Foi. na eleição Sim. de 2022. E eu comecei a perceber de maneira clara que tanto você quanto a senadora, hoje ministra Simone, acabaram sendo vistas aqui muito talvez como oportunistas, traidoras. Uhum. A senadora Simone, principalmente depois que aceitou o cargo de ser ministro do Lula, depois de falar sobre corrupção tanto com ele, falou, mas e aí, como é que é esse cenário? E eu já tive a oportunidade de ter a percepção de que muitos políticos, nós somos uma capital relativamente pequena. A gente sai daqui, a gente tem o quê? 8 restaurantes, vamos nos restaurantes principais, temos o quê? 8, 7, 5 restaurantes Isso aí. principais, a gente vai estar ali. Isso aí. Você pensou nas consequências que isso geraria para o seu eleitorado no Mato Grosso do Sul? Porque daqui a 2 anos tem eleição de novo. Qual foi a sua visão, primeiramente, não depois, mas antes? Foi de muito medo. Mas eu fui com medo mesmo. Entendeu? Mas o que me dava segurança? Em 2019, eu rompi com o Bolsonaro. Mas as pessoas sabiam disso? Sabiam, me chamavam de traidor o tempo inteiro. Aí eu falei assim, ele é o traidor da pátria. Eu tô dentro da cozinha. Eu estou vendo o que está acontecendo. Eu participei ativamente, apesar de não ter sido membro da CPI da Covid, Uhum. eu participei ativamente, porque eu não consigo conceber que alguém imite alguém agonizando, que alguém atrase as vacinas. É muita falta de empatia quando morre o filho do vizinho e não o teu. Né? Eu não sou assim e eu não estou nem aí, Felipe. Eu tenho muito assim, a verdade é uma luz. Que não adianta, você vai colocar ela aqui. Ela vai escapar. Ela vai sair, você não segura, ela vai aparecer. Eu tenho essa convicção. Você não esconde a verdade. E eu tinha muita certeza da verdade. Muita certeza da verdade desde 2019. Eu comecei a ver quando eles nos incitaram a assinar a CPI da Lava Toga. Tanto eu, quanto o Major Olímpio, quanto a senadora Selma, começaram com aquela coisa, tem que ter, igual agora o impeachment do Alexandre. Eles incitam, quando você vai ver, eles tiram o time de campo. Não tô falando nada, tá, entendeu? E quando eu assinei, eles me obrigaram a retirar minha assinatura. Como Falei, assim não, obrigaram a retirar? obrigaram. O Flávio me ligou pra Selma e ligou pro Olímpio na mesma noite. Transtornado, porque eu não sei o que eles acharam, que aconteceu alguma coisa. Ele falava que a CPI era contra ele. Falei, mas vocês me pediram para assinar. E eu não vou retirar minha assinatura. Uhum. E eu não retirei. Porque, assim, eu acho assim, a gente tem uma linha. E eu digo o seguinte, eu achava que Bolsonaro era um conservador. Não, ele é um reacionário. Eu sempre achei que Bolsonaro fosse liberal na economia. Posso te falar que a Haddad é mais liberal do que o Posto Ipiranga, tá? Do que o Paulo Guedes. Muito mais liberal. Na MP da Liberdade Econômica, fui relatora revisora da MP. Não mudou a vida do brasileiro. Não mudou a vida do empreendedor. Ele não é liberal. Ele não é anticorrupção. E anticorrupção é uma pauta que não é de direita ou de esquerda, é uma pauta do ser humano. Ele é uma mentira. Quando eu descobri isso logo, cheguei pro meu marido. Senta aqui, 2019, primeiro semestre. Falei, deixa eu te falar uma coisa, tá acontecendo alguma coisa muito estranha. É tudo uma mentira. Falei, o quê? É tudo uma mentira. Este homem é um engodo. E eu comecei a ver ele traindo, porque ele trai, ele combina com você uma coisa, ele não faz. Ele mostrou isso, tanto que o Contar foi pro segundo turno, porque eu instiguei ele por conta de tudo que estava acontecendo no Brasil. Ele fez isso com Carlos Viana. Ele chamou Carlos Viana em Minas Gerais para ser o candidato dele. Carlos Viana migrou para o PL, era o candidato, fechou com ele. Quando ele chega e desce em Minas Gerais, ele levanta a mão do Zema. Ele fez isso no Brasil inteiro. Você acha, nesse sentido, que houve de fato, ou tem da parte dele, uma deslealdade contínua? Ele é um traidor contumaz.
ele é um egocêntrico. Desculpa, mas assim, desculpa falar para alguém aí que vai se ofender. Eu não estou preocupada. Porque este eleitor, eu acredito que eu não recupere ele. E eu não vou gastar energia para isso. Eu respeito. Se eles falam tanto em liberdade, que eles respeitem a minha, em primeiro lugar. E não me obriguem, e não me escrachem, não me execrem em praça pública. Porque hoje a praça pública, onde as pessoas são apedrejadas, a praça pública é a rede social. Então, se eles falam tanto em liberdade de expressão, me respeitem. Só que eu vi acontecer. E hoje, nós nunca imaginaríamos que Tereza Cristina seria traída por Bolsonaro. Foi traída. E eu falo assim, para ser traída por Bolsonaro, só pega a senha e entra na fila, meu bem. Aqui, ó, com toda essa eleição que nós tivemos, quantas traições aconteceram dentro do Mato Grosso do Sul? Você ficou, você ficou surpreso naquele momento do debate, quando ele fala do contar? Fiquei muito surpresa. Eu não imaginava que ele ia fazer aquilo. Porque, de fato, foi no dia anterior à eleição, né? Foi na quinta Foi no debate da Globo. Foi no debate da Globo. O debate da Globo é o último e acontece na quinta. A eleição foi no domingo. Quando deu 3 horas da manhã lá, aqui eram 2 horas da manhã, assim, gente, o mundo caiu. Porque eu falei, o senhor é um traidor. Porque foi o que levou o contar pro segundo turno. Se não seria o Putinelli. Se não seria o Putinelli. É. E assim, ainda acharam aqui que eu tinha combinado. Eu nem converso com o Bolsonaro mais. Eu não combinei nada com ninguém. Foi uma surpresa, porque eu jamais achei que ele iria desfazer um acordo tão selado como o que estava feito. O que eu queria era mostrar naquele momento quem ele é. Porque o Mato Grosso do Sul acha que o mundo gira aqui só em torno dos nossos limites. Não, ele faz isso no Brasil inteiro. Você tem a sensação de que você, por consequência, após principalmente a eleição de 2022, no Mato Grosso do Sul agora, você mudou o seu eleitorado? Mudei. Você acha que quem votou em você em 2019, não todo mundo, lógico, não vamos ser literalistas, igual você acabou de dizer, eu tinha pessoas que tiravam foto do Bolsonaro e colocava a minha, etc, tal, eu deixava a minha, mas você tem a sensação a maioria foi de que daquele momento, a maioria daquele momento era um público que votou em você, era um público Bolsonaro. Sim. E você entende que, lógico que isso vai mostrar nas urnas, mas eventualmente, em 2026, você se candidatando novamente, você acha que o público que votaria em você não seria o mesmo de 2019? Eu acho que a maioria não. A maioria não. Mas acredite, foi uma coisa assim que nós achamos muito, muito, muito engraçada. E eu tenho uma grande abertura nesse público. Acredite você, teve gente que preenchia santinho, levava santinho para os assentamentos em 2018 com o número de Soraya e de Zeca. Assentamento em 18. Eu tenho gente que falava assim, eu fazia... Você era a mim e o candidato do meu pai era o Zeca. As pessoas votaram Zeca e Soraya. Eu tenho voto em assentamento em 2018. Então, assim, lógico que não é a maioria. A grande maioria foi um voto bolsonarista naquela onda. Só que eu costumo dizer assim, sabe? A gente tem que pensar. Eu estudo. Eu não sou uma alienada. Eu posso ser uma aliada, mas eu não sou uma alienada. A partir do momento... que o coleguinha, não é a mãe, não sei se você tem filhos, Felipe, você tem? 2. Então, o dia que tá andando com o coleguinha, aí o coleguinha começa a fazer muita coisa errada, você vai falar, não anda com esse coleguinha mais. Lógico. Então, eu tenho consciência, eu vi que eu não queria mais sair naquela foto. E eu não quero estar na foto, porque eu não quero estar presa. Eu não quero estar ali culpada por aquelas pessoas que foram instigadas e totalmente iludidas a estar lá no dia 8 de janeiro. E essas pessoas que pedem para eu assinar o impeachment de Alexandre de Moraes, muitas delas são as mesmas que pedem para eu procurar Alexandre de Moraes e despachar com ele para eles não serem indiciados ou condenados. Vamos falar disso, acho que é válido. Hoje existe uma visão, na verdade, dentro do Brasil, de quem aparentemente parece ser pró-Alexandre de Moraes e contra Alexandre de Moraes, né? Parece um esquerda-direita, mas é pró-Alexandre e contra Alexandre. E nós ouvimos isso de maneira reiterada, de que parece que muitos, principalmente senadores, não se levantam com medo. Medo não em tese, mas medo em prática. Né? Então nós vemos senadores que tiveram as redes sociais caçadas. Nós tivemos senadores, nós tivemos deputados que foram presos. E, independentemente do artigo 81 da Constituição Federal a respeito da imunidade, parece que o Supremo Tribunal Federal, agora na pessoa do ministro Alexandre de Moraes,
a sensação que se trouxe era: eu posso fazer o que eu quiser como senador, o que eu quiser como congressista, e eu tenho uma imunidade. Se eu quiser falar que Lula é ladrão, tá tudo bem. E se eu quiser falar que Bolsonaro é genocida, tá tudo bem também. Se eu quiser dizer que necessariamente fulano, ministro do Supremo, é um bandido, tá tudo bem. E se eu quiser falar também, não importa se fosse esquerda ou direita. Mas a sensação que muitas vezes tem trazido na população é: se você falar contra a esquerda, aconteceu agora, não me lembro, que foi processado e condenado um rapaz que chamou o Flávio Dino de gordo. Mas nós temos casos, e aí saiu na mídia, da esquerda chamando ele de gordo, brincando, etc. tal, que não tem nada relacionado a isso. Então, existe um viés hoje que parece que, se for de direita, tem um politicamente correto, não pode falar isso, não pode. Se for de esquerda, pode. Alexandre de Moraes, numa parte está favorável, na outra parte não está. Qual que é a sua visão quanto a isso? Eu entrevistei um advogado criminalista aqui, e ele disse que, de fato, nós temos que tomar muito cuidado quanto a isso, para nós simplesmente não entender. Por exemplo, Lava Jato era contra a esquerda. Então tudo bem, pode meter o pau, não importa o que for. Moro, pode fazer o que você quiser. Dallagnol, pode fazer o que você quiser, porque é contra a esquerda. Mensalão, contra a esquerda, pode fazer o que quiser, não importa, não tem devido processo legal, não tem problema. Agora é do outro lado, é contra a direita. A esquerda fala, pode fazer, não tem problema, é isso aí, parabéns. E aí, será que tá todo mundo errado? Como é que é essa posição? Isso é preocupante, ainda mais para nós que temos uma formação jurídica, mas a gente precisa lembrar também, porque o judiciário não age de ofício. E Ok. muitas questões foram... Por inércia do Congresso. Por inércia do Congresso, não. Não. Muitas então, questões foram levadas para ele porque o Congresso não se manifestava. Sim, porque... Não, é porque quando há uma lacuna, né, o judiciário não pode dizer que não vai decidir sobre algo porque não há lei que ampare. Ele tem que tomar uma decisão e aquilo vira um leading case, uma jurisprudência. Tá? Mas a maioria foi provocado pelo MP e pela Polícia Federal de investigações. Como a gente não tem acesso a muitos processos, porque a maioria está em segredo de justiça, eu falo para você com cautela. É lógico que me preocupa o fato, e ainda vai chegar um momento para eu conseguir ter acesso a isso, do Alexandre de Moraes ser vítima, ele tocar o processo e ele ser o julgador. Eu quero entender isso. Então, eu não sou cega, assim, eu não sigo o baile, eu faço o meu baile, entendeu? Eu acho que a gente tem que ter equilíbrio. Mas dizer que é totalmente isso, eu já te falo que não. Por quê? Porque ele é instado, ele é provocado pelo MP e a maioria das decisões tem sido referendadas pelo plenário. Então, vamos com calma aí, sabe? Devagar com andor, porque não é bem assim. Então, eu prefiro ficar numa posição de observação mais ativa, porque eu assinei impeachment de Alexandre de Moraes em 2019. E hoje, assim, eu vejo que foi quando eles ficaram... E não avançou. Não avançou. E hoje eu não assinei. Por que não? Não assinei porque não há impeachment para ser assinado. Não há... O impeachment, ele não precisa de assinaturas no Senado e este documento... Dias atrás começaram a falar o seguinte: estão faltando 5 assinaturas. Eu perguntei no grupo de senadores. Porque no final quem abre é o presidente, independentemente da quantidade. Um pedido de uma pessoa do povo pode ser aberto. Você lembra que foi aberto com Janaína Pascoal e o... da Dilma, entendeu? Então, não é. Eu não aguento mais mentira, sabe? E uma desinformação assim constante. E eu perguntei: onde está esse documento para ser assinado? Sabe? Aí eles diziam que faltavam 5 assinaturas. Eu falei: de quantas? Onde é que está? Ou no regimento interno, ou na Constituição, quantas assinaturas são necessárias para o impeachment? Não são, eles estão mentindo. Então é mentira atrás de mentira que eu simplesmente cansei. Eu não quero mais ser iludida. Mas independentemente de assinatura, porque de fato eu entendo até juridicamente que pode ter uma ou pode ter 70 assinaturas, se o presidente engavetar, tá engavetado.
O presidente, eu tô falando do Presidente do Senado. Pacheco. Se ele falar não vou colocar, Não coloca. não coloca, Tinha independentemente inúmeros, da quantidade. não adianta. Né? Assim como o presidente do Congresso, o presidente da Câmara, se não quiser colocar o impeachment de presidente, não Exato. coloca, independentemente de ter quantos forem. Pode ter qualquer fundamentação, a mais digna, a mais legítima possível. Não coloca. Não coloca. Agora, hoje, independentemente de assinatura, você vê que existe algum fundamento de impeachment? Nos pedidos que eu li, de crime de responsabilidade da 1079, eu não vi. Eu não vi porque, principalmente, eu não tive acesso a esses processos. Eu nunca consegui ler esses processos para saber quem deu início, quem... Eu nunca li. Por quem foi provocado, eu nunca li. Nunca. E você não acha que, em tese, você não poderia ler por estar de segredo de justiça? Mas nós, como juristas, sabemos que a parte, para Não devido pode. processo legal, deveria ter acesso, pelo menos no tocante a ela. Exato. E nos parece, eu digo agora nos parece, porque de fato eu não sei, mas apenas as informações que chegam na mídia, de que está havendo um obstáculo de acesso à informação, até mesmo da parte que faz parte. Eu não sei se isso é de fato, talvez você possa colaborar com maiores informações. Eu perguntei para alguns ministros do Supremo, não exatamente para o Alexandre, eles falaram que isso é mentira, tá? Isso é para o réu, tal. Quando é deflagrada uma operação, é muito fácil falar, não tive acesso aos autos. Por isso até que eu pedi abertura, nesse pedido de abertura da CPI das Bets, o grande medo já está em curso, um inquérito, já está no judiciário, porque decisões judiciais já foram tomadas, de medidas cautelares, busca e apreensão, prisões e tal. Prisões preventivas, temporárias, enfim. O que ocorre é que dentro de uma CPI, você não pode mentir muito, assim, você está muito exposto. A CPI também tem um condão pedagógico para a sociedade, ainda mais num tema tão grave, né? Então, tudo que está correndo sobre bets hoje, só esse exemplo, está correndo segredo de justiça, a gente não tem acesso. Porque a primeira desculpa como advogado, o que você vai dar? O que você... No dia que houve uma busca e apreensão do seu cliente, o dia que houve a prisão dele, você vai falar assim, não tive acesso aos autos. É a melhor resposta para se dar. Entendeu? É a resposta que todo mundo dá. É mais fácil. Eu ainda não tive acesso. Tá? Então é muito fácil falar isso, porque eu falei para um colega nosso, um colega parlamentar que está sendo processado, que fala que tem provas, não sei o quê. Eu falei, você já juntou os autos? Não tem que falar para a imprensa, para a mídia ou nas redes sociais. Essa pessoa teve as redes sociais. Eu falei, você já juntou? Ele falou, tem mais de 3.000 documentos. Você juntou os autos? Você acha que independentemente de fake news, eu sou contra fake news e acho que é difícil talvez alguém, racionalmente, que vai poder dizer, não, eu sou favorável a fake news. Até a pessoa que joga fake news vai dizer que é contra fake news, inquestionavelmente, pelo menos contra si. Ela vai dizer que é contra fake news. Fake news em redes sociais. Mandar tirar o post, multar reiteradamente, se continuar falando mentiras, etc. tal, de fato é válido. Mas principalmente, não vou nem agora falar da população em geral, mas de um parlamentar que tem imunidade. E que hoje não fala apenas no plenário, mas fala muito nas redes sociais. Eu particularmente vejo as redes sociais como uma continuação do plenário. Sim. Cortar as redes sociais. Se tinha fake news... Vamos supor até que teve, tá bem? Tá. Vamos até partir desse pressuposto. Você acha que é válido um instrumento hoje de contato do parlamentar com a população? Porque as pessoas, mais do que o site Soretronic, mais do que entrar no Senado, eles vão olhar suas redes sociais. Qual a sua percepção quanto a isso? Percepção, primeiro, tá? Voltando lá atrás. Tem gente que acha que a atividade parlamentar é só mitar e lacrar nas redes sociais. Okay. Eles não fazem mais nada. Veio de corte. Entendeu? Eu acho assim... Ali é para você informar o que você faz. E eu entendo também que liberdade de expressão e imunidade parlamentar, elas têm limite. Tudo na vida tem limite. E o limite é onde começa o Código Penal. Onde eu invado a esfera do teu direito. Então, para mim, tem que ser punido, não sei de que forma, porque nós já temos no Código Penal calúnia, difamação, injúria. O problema é o processo. O processo demora mais do que o teu cancelamento, a tua morte social. Nós não temos agilidade. O que aconteceu uma vez?
Eu não processo todo mundo que me xinga, porque senão eu ficaria o tempo inteiro cuidando disso, né? Mas dependendo da pessoa, sim. Então, houve um jornalista, um covarde, que tá fora do país, que me xingou e me falou tanta coisa. Falei, isso aqui eu vou processar. Aí eu entrei, aí eu ajuizei no juizado especial. Falei, mais rápido, né? Muito mais rápido. A juíza disse que era a liberdade de expressão dele. E eu consegui ganhar na turma recursal. Tô tentando executar até hoje, mas tá difícil, porque a pessoa é um covarde, né? Mas o que a minha vontade era? Ir pra rede social, pegar todos os nomes que eu fui xingada, falar pra juíza assim, senhora fulana de tal, senhora é isso, 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 isso e isso. É liberdade e de isso. expressão? É a minha liberdade de expressão. Claro. Eu juro pra você, a minha equipe me segurou porque... Ué, são questões equivalentes. Ele é um falso jornalista, porque ele não é um jornalista. Sabe aqueles auto-intitulados, assim? Tudo bem que é possível se auto-intitular jornalista, Claro. Mas ele não tem um meio efetivo. Não é. Então ele virou um influencer que se autodenomina e pronto. E quer se proteger dentro dessa capa do jornalismo. Então, nós somos gente. Tudo tem limite na vida, né? Então, assim, a liberdade de expressão. E outra, uma vez, eu tinha, assim, um adversário político, alguém me disse assim, nossa, vai sair uma bomba de certa pessoa. Esperei essa bomba. Quando eu vi a bomba, era na questão pessoal. O filho fora do casamento. Quando a pessoa chegou, eu falei assim, isso não me interessa. Não é público, não é um caso de corrupção. Então, por favor, eu não me envolvo dessa forma. Isso não é correto, isso não é ético. Então, por favor, nunca iria me aproveitar de um problema de família. Não sei o que dá. Você entendeu, Felipe? Então, assim, é muito complicado quando o ataque é com você. A liberdade de expressão, sim, e a imunidade parlamentar. Ministra Marina Silva foi execrada numa reunião semana passada. Aquilo foi violência política de gênero. Você acha que fizeram isso porque ela é mulher? Eu acho que sim. Pior. Foi pior porque ela é mulher. Eu nunca vi nada igual e eu acompanho tudo. Tá? E apesar de toda a minha independência, eu respeito muito e graças a Deus eu tenho muito acesso. Eu tenho que trabalhar. Tenho trabalhado muito pelo Estado graças às portas que eu abro. Eu desci do palanque em 2022. Eu respeitei o resultado das urnas. Né? Enfim. Hoje, pra gente até caminhar, senadora, ao final, e o futuro? É lógico que a cabeça muda. Muda. Eu tenho absoluta convicção de que a resposta que você pode dar hoje, amanhã pode ser outra. Pode. E não por uma questão política, por uma questão que somos seres humanos e somos influenciados por muitos elementos. Mas com a cabeça de hoje. Pensando no que você está fazendo agora e pensando no que você pensa fazer no amanhã, qual é a perspectiva? Reeleição para o Senado. 2026, eu sou candidata à reeleição. Hoje é isso. Claro. Né? Pode ser que amanhã mude, mas é reeleição. Hoje a perspectiva é outra. Eu me reinventei. Eu sou eu, né? E então eu não... a gente precisa de grupo político, é óbvio. Hoje eu estou construindo um outro grupo, um grupo mais robusto, coeso, equilibrado, robusto. O partido que mais cresceu, eu presido o partido que mais cresceu esse ano, cresceu 58,6%. O que é uma honra ser presidente de um partido. É uma honra. É uma honra. E o segundo partido que mais cresceu foi o PL, com 29 alguma coisa. Então nós demos, comeu poeira. Quando todos achavam que eu iria ficar sozinha. Então, assim, eu sou grata a todas aquelas pessoas que confiaram em mim. E hoje é um eleitorado mais consciente. Eu vejo as pessoas, muitos chegam novos. Eu não gostava de você e agora eu gosto. Eu não votei em você e agora eu voto. Muitos chegam, eu falei, eu votei em você e agora eu não voto. Eu falo, perfeito. Ok, faz parte. Faz parte. Nem Jesus, quem sou parte. eu? E aí é o seguinte, tá ok, entendeu? Ok.
Mas assim, o respeito, só que é um eleitor bem consciente. E acima de tudo, eu nunca enganei ninguém. Desde 2019, dentro da cozinha, eu vi que aquilo estava acontecendo. Todo mundo pode falar qualquer coisa, mas nunca vai poder dizer que eu menti pro eleitor sul-mato-grossense. Quando eu vi quem era, porque eu tenho... As pessoas brigam assim e falam, não é isso. Não é... Eu falei, de onde você tira que não é? Né? Da onde você tira isso? Quais são os fatos que embasam esse teu posicionamento? Eu participei ativamente da CPI, da Covid, da CPMI do dia 8 de janeiro. Eu sei quantas armas foram apreendidas. Eu sei quantas senhorinhas foram usadas com Bíblia. Entendeu? Eu sei o que vocês fizeram no verão passado. Então eu não vou mentir, porque a verdade vai aparecer. E não importa o tempo. Se não me escolherem, ok. O problema deles. Já aconteceu, sabe o que, em município? Que eu tinha candidatura em 2020, aí não, meus candidatos ou candidatas não foram eleitos. Aí as pessoas desse município vêm, ai, pelo amor de Deus, ajuda a gente, porque a prefeitura faz isso. Eu falo, o problema é de vocês. Eu trouxe uma opção. Vocês não escolheram a nossa opção. Então assumam. Eu não sou mãe de todo mundo, eu sou parceira. Mas cada um com a sua responsabilidade. Igual, voltando àquele começo. Eu não fazia nada. Então hoje eu faço. Quero ver quem deu mais a cara a tapa do que eu. Senadora, obrigado. Para mim foi Adorei. um prazer. Eu não nego para você que eu tô com uma folha inteira de pauta aqui, ó, 2 folhas ainda que a gente nem... Não, Foi. mas a equipe tá brava A já, equipe né, já tá Felipe? brava. Foram 2 folhas aqui que eu não, ó, eu não cheguei nessas 2 ainda. Ah, que Mas foi um pena. prazer e acredito que é uma baita oportunidade para nós podermos conhecer a sua trajetória de maneira não tão sucinta, mas de maneira detalhada. Muito obrigado. Eu que agradeço, espero poder voltar. Para mim foi um grande prazer e de me colocar conforme eu sou. E do orgulho que eu tenho do Mato Grosso do Sul. Você disse assim, nós, pela primeira vez, Mato Grosso do Sul assistiu de camarote, né, as eleições de 22. Hoje nós temos, e por incrível que pareça, nós temos 2 ministras mulheres. Nós temos a ministra Cida e nós temos a ministra Simone, nós tínhamos a ministra Tereza. Nós somos muitas mulheres hoje com projeção nacional, que o próprio sul-mato-grossense tem que se orgulhar. É. Gostando ou não, tem gente trabalhando, tem gente levando o nome do Mato Grosso do Sul, tem gente apaixonada como eu sou e tenho muito orgulho de ser nascida nessa terra. Então, esse palco, Felipe, é importante para nós, porque a gente pode trazer de uma forma isenta, sem viés, e é o meu jeito, mas levar essa informação para o sul-mato-grossense principalmente, porque a gente tem tudo para ser protagonista, né? Com certeza. Eu Nós tenho já somos absoluta... em outras formas. eu Né? absoluto, eu tenho convicção disso. Obrigada, Muito parabéns pelo obrigado. seu trabalho. Foi um E prazer até ter a você aqui. próxima. Tchau, tchau.